Falar sobre a beleza é um tema muito interessante, né? Visto que eu sempre começo a falar assim, né? Porque é interessante que a beleza ela está envolvida em estética, mas não estética do senso comum, né? Como conhecemos. Essa estética deriva muito mais das sensações. Por exemplo, a palavra estética vem do grego aesthesis, né? Que significa sensações. Então, sensações de mais ou sensações de menos, né? Embotam o conhecimento humano. Um exemplo, colocar a mão no fogo é estético. Como? Minha mão, por exemplo, tem que estar afastada uma certa, tem que estar, né, afastado em uma certa distância para que ela não queime demais e para que ela não sinta frio demais. Se eu colocar a minha mão muito próxima do fogo, ela vai queimar. Se ela se afasta, ela vai ficar muito frio. O som, ele tem uma característica estética. Então, o estético ele tem que estar no valor mediano. Um som, por exemplo, muito alto, né, vai me dar uma espécie de aborrecimento. E um som muito baixo eu posso ficar irritado, né? É a questão sempre que está de acordo com o contexto. A beleza, ela entra nesse aspecto estético. Por quê? Porque beleza demais encanta o homem e beleza de menos faz com que o homem, né, se interesse pouco. Mas interessante que as mulheres até reclamam disso, né? Porque os homens só se interessam pela beleza, porque a natureza do homem é de nível estético. As relações que o homem ele tem com a mulher se baseiam de acordo com aquilo que ele sente. Enquanto que o homem ele mensura a mulher a princípio, tá? Pela beleza, a mulher também varia o homem a princípio pela beleza. Mas há algumas variações nesse campo estético. Porque, por exemplo, para ambos a beleza é uma porta de entrada. Mas a mulher, conhecendo o caráter do homem, sabendo que ele é belo, mas em que essa beleza, por exemplo, a incomoda de uma certa maneira, porque todas as mulheres desejarão esse homem, que ela tem interesse, ela se afasta, né? Aí muitas vezes as mulheres dizem que preferem homens feios, porque não dão muito problema. Então, em relação ao homem, é da mesma maneira. Uma mulher, por exemplo, quando ela é muito bonita, cega o entendimento do homem. Por quê? Porque ele vê tanto a beleza da mulher que ele perde o foco em suas outras características ou em seus outros atributos. Então, dessa maneira, a beleza cega. Então, a beleza, por exemplo, ela como é que eu posso dizer assim? Embota o conhecimento de uma determinada maneira. Olha que interessante. Quando vemos a relação, né, entre Prometeu e Prometeu, né, Epimeteu e Prometeu, né, quando Prometeu ele rouba o fogo dos deuses e passa aos homens, que seria em relação ao conhecimento, né? Zeus ele manda, né, Pandora. E a Pandora, ela tem todos os atos que podem enganar um homem. Por quê? Ela, por exemplo, ela tem a beleza de Atenas, ela tem a inteligência de Hefesto, ela tem a sensualidade, né, de Afrodite, ela tem o encanto, né, de Psique. Então, no mito de Prometeu, quando é dado, né, a caixa de Pandora, do qual Epimeteu abre, então se libera todas as maldições. Então, por exemplo, até que na cultura grega tem essa questão, né? Se a beleza
ela é de fato uma bênção ou uma maldição. Uma outra história também interessante dentro da mitologia grega, vemos a famosa Medusa, né? A Medusa, ela era sacerdotisa de Atena, né? E, e Atena tinha uma briga muito grande com Poseidon. Só que a Medusa, antes de se tornar uma górgona, ela era uma mulher muito linda, muito linda. E o sonho dela era ser uma sacerdotisa de Atenas, né? Mas toda vez que ela estava tendo essa preparação, né, todas as pessoas não iriam no templo, né, adorar a Atena, mas sim verificar a beleza de Medusa, né? Então, Atena se sente ameaçada pela beleza dela, né? Então, você vê que o humano é mais belo do que os deuses. E os deuses se sentem traídos, né? No caso, né, vemos até que Poseidon, ele, né, faz um ataque a Medusa, né? Ele a estupra, né? Na verdade. E dentro do templo, né, de Atena. E Medusa, ela pede o socorro de Atena. E a Atena, enciumada, né, não ajuda. Após ela ser abusada, né, por Poseidon, aí a imagem de Atena se transforma na própria deusa. E a Atena pega e a amaldiçoa, fazendo que a sua beleza lhe se tornasse a sua maior maldição. Interessante que quando o homem ele vê uma mulher muito bela, né, ele petrifica, ele acha algo totalmente estonteante. Eu digo petrificar no estilo metafórico, né? E a Atena, ela muda essa beleza dela, né, da Medusa, se transformando em uma maldição, porque agora os homens que quando a veem a petrificam. Olha só. Então, tanto a beleza, tanto a estética, né, no seu campo mais próximo ou no seu campo mais longe, vai embotar o conhecimento do ser humano. Então, visto aquele que contempla mais, né? Interessante que a beleza na cultura grega estava envolvida em uma espécie de culto, tá? Os deuses eram belos esteticamente, né? Em contraposição da cultura judaica, que a beleza estava mais relativa aos valores. Então, esse costume que nós temos, né, aqui no Ocidente, se baseia muito nesse princípio, né, do culto à beleza. Mas a questão, por exemplo, da Górgona, né, então todos os homens que a viam antes a admiravam, agora ficaram com medo, porque todas as vezes que a viam, a petrificavam. Então é interessante que a beleza, de uma certa maneira, petrifica o homem, fazendo com que ele não verifique os outros atributos que a mulher possui, né? Então, muitas vezes a mulher se sente amaldiçoada, né? Eu digo amaldiçoada em um certo contexto, né, na vida de Atenas, porque ela não tinha só a beleza, ela era uma pessoa devota à família, ela era devota, né, à deusa Atena, ela era devota aos seus amigos, né? Então, ela era uma pessoa que sabia da sua beleza, mas ela queria apenas usar essa sua beleza para que as pessoas pudessem galgar um ato maior. Além da beleza estética, existia também uma beleza que as pessoas poderiam contemplar a deusa Atena, mas não aconteceu conforme, né, dentro desse conto mitológico, conforme a própria Górgona, né, a Medusa, ela não se deu muito bem. Então, em relação à estética, o homem, por exemplo, ele adora a mulher pela beleza que ela possui, e a beleza o atrai, mas ela sempre vai o atrair de modo erótico. É lógico que, por exemplo, a palavra eros, ele tem vários contextos, né? Não é somente aquilo que do termo em si, erotização, que é relativo à sexualidade, mas à vida, né?
Por exemplo, a vida excita, né? Excita a buscar a vida ainda mais, né? O homem, quando vê uma mulher, ele fica excitado com a beleza dela e ele sempre quer, né, procurar ela ainda mais. É como que se ele entrasse num estado de êxtase, né? Quando ele olha a beleza da mulher. Interessante que vemos esse tipo, né, de união mística do homem com a mulher, de acordo com a beleza dela, nos contos indianos de Giovanna e Dingoda, né? Interessante que esse tipo de literatura, né, influenciou tanto a Idade Média, né, quando chegou, né, na Espanha, no princípio do século XII, né? Do que o homem ele procura a mulher e que a beleza da mulher lhe dá um certo prazer e um certo tipo de sofrimento. Então, a relação do homem com a mulher entra em estado estritamente místico, né? Sabe, assim, quando você contempla algo belo, você entra em estado de êxtase, porque você está muito junto. E quando você afasta desse objeto de desejo, você fica angustiado. Então, no conceito medieval, o verdadeiro amor, né, que o homem sentia pela mulher, ele estava um misto de dor e prazer, né? Meu prazer é estar perto de ti, né? Vemos até nos contos de Tristão e Isolda também. Então, quando eu me afasto de ti, eu sofro. O amor no contexto medieval não era relativo ao sexo, né? Sim, havia o sexo, mas ele era mais uma união mística que o homem tinha com a mulher, né? E isso foi encorpado, por exemplo, da filosofia iraniana, né? Dos muçulmanos e da filosofia hindu e até mesmo, né, também da filosofia chinesa, né? Isso começou a encorpar, por exemplo, no Ocidente, na Itália, quando começou a haver, por exemplo, um intercâmbio, né, entre todas as nações, no qual que a Itália e a Europa começou a crescer. Então, o homem hoje em dia, ele tem muito esse aspecto, né, de se endiabrar, por exemplo, da beleza da mulher e se tornar encantado por ela. Interessante que você vê a palavra estonteante, né, quando o homem fala para a mulher. Essa palavra, ela vem do espanhol, que significa trovão, né? Trovão, né? É algo que deixa o homem atordoado, se eu não me engano é tronado ou alguma coisa assim. Então, quando o homem ele vê a beleza da mulher, ele fica atordoado. Por isso que ele fala que ela é estonteante. Por quê? Porque o homem, sabe, ele se torna à mercê da mulher a partir quando ele a contempla. Ele se torna um servo. Então, na concepção do amor romântico, né? Tá certo que o amor romântico ele vai se desenvolver a partir do princípio do século XVIII, né, em contraposição ao iluminismo. Mas a partir daí nós já temos algumas bases, por exemplo, na nossa cultura, para entender por que, que o homem, né, ele é fissurado, vamos dizer assim, pela beleza da mulher, né? Porque a beleza para o homem ela está na característica mais daquilo que ele sente quando vê a mulher, né? Ele entra no estado de euforia, ele entra no estado de entusiasmo, né? Ele fica entusiasmado quando vê a mulher. Parece que a divindade toma conta dele e ele fica totalmente feérico, não me perdoe o termo. Ele fica totalmente animado, ele fica totalmente viril. Interessante que a palavra entusiasmo, né? Ela vem do grego que significa ter Deus dentro, né? Então, todo homem, quando se apaixona, né, na cultura grega, ele tem um Deus dentro de si. E muitas vezes seria até dois deuses, né? Que seria a deusa Afrodite e o deus Marte, né? Interessante que até mesmo verificamos que o amor é uma guerra. Quando o homem ele se apaixona por uma mulher, ele tem o amor, né, de Afrodite, né? E a raiva de Marte, que é o deus da guerra. Então, por isso que falamos que o amor, ele é um zelo, né? E é um zelo que até mata. E isso é um amor na sua característica, né? Por exemplo, passional, né? Que é muito diferente
do amor, né, na visão japonesa, né, e na visão hindu. Isso eu quero falar até em outros vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.